Olá pessoal, eu sou Edward Henry e hoje eu vou falar alguns assuntos que eu acho pertinente a respeito das pessoas com deficiência, uma aulinha de como se comportar a respeito da vida em geral. O primeiro é a respeito da superação. Vou ser um pouco polêmico aqui, porque eu acho que a superação é um termo extremamente ruim, porque eu não superei nada. E eu não tenho nada a superar. É na rua mesmo, desconhecidos falam, porque você é um exemplo de superação. A pessoa não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe nada sobre mim, e acha que por eu ser uma pessoa com deficiência e eu estar simplesmente vivendo a minha vida, ela já vem e fala que eu sou um exemplo de superação, aleatoriamente. Às vezes, as pessoas falam isso de uma maneira como se eu fosse um herói. Tipo, não, sabe? Eu sou uma pessoa como qualquer outra e é assim que a gente quer ser tratado. A gente não quer nem discriminação e nem superioridade em nenhum caso. Ao mesmo tempo que isso eleva a pessoa com deficiência, a superação é um termo um pouco banal, na verdade. Porque você supera um ex-namorado, você supera um medo, você supera um trauma, uma timidez. É algo que começa e acaba. Quando você acaba, você superou aquilo. E a minha deficiência vai morrer comigo. Eu vou morrer e eu vou continuar sendo uma pessoa com deficiência. Esse corpo vai continuar sendo de uma pessoa com deficiência. Então, nunca vai acabar. Nunca vou superar isso. Eu acho que a melhor forma de se expressar é dizer que eu lido bem com o fato de eu ser uma pessoa com deficiência. E eu não acho que, a minha deficiência seja algo ruim para ser superado. Você supera coisas ruins na sua vida. E eu não acho que isso seja o caso da minha deficiência. Quanto ao preconceito, também não acho que a gente esteja num padrão evolutivo o suficiente para dizer que a gente superou o preconceito ou que a gente supera. Você supera o preconceito todos os dias. Se é todos os dias, se é uma coisa constante, então é algo que não está superado. Eu espero que algum dia nós, como sociedade, podemos dizer nós superamos o preconceito. Mas no caso do preconceito, eu acho que é algo que a gente faria em conjunto. Então, novamente, a gente lida com o preconceito e a gente luta todos os dias para que ele acabe. A gente desconstrói os preconceitos das outras pessoas com conversas e debates e vídeos no YouTube, mas não é algo ainda que a gente tenha superado. O segundo assunto, então, é a representatividade. Eu acho a representatividade uma coisa extremamente necessária, porque, assim, como eu falei no meu primeiro vídeo, 50 fatos sobre mim, eu tenho uma irmã mais velha e a gente nunca teve essa diferença de tratamento. Então, eu nunca me vi como uma pessoa diferente. Claro que eu tive e tenho as minhas limitações, mas quando eu era criança, era realmente coisas de criança. Eu precisava de ajuda para tomar banho, eu precisava de ajuda para necessidades, eu precisava de ajuda para me alimentar até certa idade. Então era coisas que crianças sem deficiência também precisam de ajuda. Então eu nunca me vi como diferente da minha irmã. A gente nunca teve uma preferência, uma discriminação. Só que a falta de representatividade foi problemática na minha vida porque quando eu comecei a fazer parte da ACD, eu tinha uns 4 anos mais ou menos. E eu vi todas aquelas crianças com outros tipos de deficiência, em situações mais vulneráveis do que eu, ou com outros tipos de deficiência, e eu não me via nelas. Tanto que a primeira coisa que eu comecei a chorar e eu falei, nossa mãe, quanta gente com problema. E eu sei que não foi legal. Só que assim, eu era uma criança de 4 anos, nunca tive contato com nenhuma outra pessoa com deficiência. E eu não me via. Até hoje, sempre que passa na televisão algum episódio de alguma pessoa com deficiência, meu Deus, um exemplo de superação. Ou como alguma coisa pra gente sentir pena. Então eu não me via em nenhuma dessas situações. Eu não me via nem como herói, nem como alguém que era merecedor de pena. Então, quando eu vi as primeiras pessoas com deficiência na minha frente, pessoalmente, eu entrei em estado de choque, porque eu não me via nelas e eu achava que elas eram, de certa forma, inferiores a mim. A importância de você falar sobre isso em filmes, livros, séries, novelas, de que não é nenhum nem outro. Você não precisa ter pena de uma pessoa com deficiência, você não precisa endeusar ela, colocar num pedestal, você precisa aceitar como é uma pessoa qualquer, sem deficiência. Eu sei que são vários tipos de deficiências que precisam ser representados, e eu sei que vai levar um tempo, porque a gente tem deficiência física, intelectual, visual, auditiva, e dentro dessa deficiência física,
pessoas sem os dois braços, pessoas sem as duas pernas, pessoas sem um braço, pessoas sem uma perna, pessoas que têm os dois braços e as duas pernas, mas são cadeirantes. São vários tipos de deficiência, até na própria visual, auditiva, você tem graus, visão parcial, audição parcial. Nas intelectuais, as primeiras que vem à minha mente é o Down e o autismo. Também tem vários graus dessas duas deficiências. Eu sei que é muito difícil representar todas. Eu sei que vai levar um tempo, mas é necessário. E ainda, se é difícil representar todas as pessoas com alguma deficiência, imagina se levarem em consideração de que pessoas com deficiência podem ser LGBTs. É imenso o número de pessoas diferentes, né, nesse quesito. O primeiro e único filme até agora que eu me vi realmente foi no Hoje Eu Quero ou Eu Não Quero Voltar Sozinho. Eu sei que um é o curta, o outro é o longa, eu não me lembro agora qual é qual, mas mostra, né, a pessoa com deficiência LGBT. E a deficiência não era nem a mesma que a minha. E foi o único filme até hoje que eu realmente me senti representado, tanto como pessoa com deficiência quanto pessoa LGBT. O terceiro é a respeito do meu livro, porque o nome do meu livro é Destino Fatal Shopping Center. E muita gente acha que é o livro da minha vida. Pelo título, você percebe que não é um livro sobre a minha vida. Como que um livro sobre a minha vida poderia ter esse nome? E ainda muita gente acha isso. Por quê? Teve um momento com uma pessoa da minha família que essa pessoa estava no trabalho e veio outra falar que, porque parente de fulane escreveu o livro da vida dele. Isso comprova que a única informação que essa pessoa tem ao meu respeito é que eu sou uma pessoa com deficiência e eu escrevi um livro. Logo, ela acha que o livro é sobre eu ser uma pessoa com deficiência. E não é. Você não é obrigado a saber o nome do meu livro, você não é obrigado a saber a sinopse. Você achar, sem nem mesmo ter me consultado ou sem nem mesmo ir pesquisar a respeito, de certa forma me ofende, porque poxa, eu não tenho nada melhor pra falar, além da minha deficiência. Eu não tenho opiniões sobre outros tipos de movimentos sociais, sobre outras pessoas. Eu não tenho capacidade de criar personagens ou histórias fictícias. De certa forma, isso me caracteriza como uma pessoa egocêntrica, narcisista e, de certa forma, duvida das minhas habilidades intelectuais, que é de realmente criar outros mundos, outros universos. E é claro que escritores do mundo inteiro usam as suas experiências de vida para escreverem qualquer história, mas continua sendo ficção como qualquer outro. O meu livro continua sendo ficção como qualquer outro. É a mesma coisa que o Rick Riordan, por exemplo, escreveu a história do Percy Jackson a partir do fato de que o filho dele tem déficit de atenção e hiperatividade. Só que ainda assim, é uma ficção. Não é o livro a respeito do filho dele. Quarto assunto, então, é a hipersexualização da pessoa com deficiência. É você achar que uma pessoa com deficiência vai fazer todos os seus fetiches e ela não vai poder dar opinião a respeito porque ela é uma pessoa com deficiência. Porque ela não vai poder bater, porque ela não vai poder gritar, porque ela não vai poder se defender, porque ela não vai agir contra você. Eu imagino que isso deve acontecer muito mais com mulheres. Isso não acontece só com pessoas com deficiência. Isso acontece com negros, mulheres. É você idealizar uma relação com uma pessoa com deficiência a partir dos seus preconceitos. É essa coisa de você achar que o homem negro vai ser super bom no sexo, ou você preferir não ter relações com o negro por causa de A ou por causa de B. Ao contrário disso, mas ao mesmo tempo problemático no mesmo sentido e na mesma intensidade, é a infantilização, que é essa coisa da santificação do herói, do missionário, como se, por eu ser uma pessoa com deficiência, eu sou a vinda de Jesus pra Terra. Por eu ser uma pessoa com deficiência, eu não transo, eu não tenho desejos, eu não tenho vontades. E quanto a essa coisa da missão, eu realmente acho que todas as pessoas, com deficiência ou sem, vêm pra cá pra algum motivo, pra alguma missão, mas isso é a minha crença. E se você tem a crença parecida, parabéns, ok. E se você não tem também, parabéns, ok. Só que assim, nem todas as pessoas com deficiência têm as mesmas religiões. Existem pessoas com deficiências que podem estar no candomblé, que podem estar no ateísmo, que podem estar em qualquer outra religião ou falta de. No caso da infantilização, eu acho que acontece muito mais com pessoas com deficiência intelectual. Eu via bastante isso no tratamento com as pessoas com síndrome de Down. Que você age como se ela fosse uma criança para todo sempre. E que ela nunca vai ter filhos e que ela nunca vai se casar. Eu sei que existem diferentes graus, que em alguns graus realmente seria abuso de incapaz, alguma coisa assim. Eu não sei se esse termo também tá correto, eu acho esse termo bem ridículo.
mas a parte do abuso eu realmente entendo. Mas existem graus para isso, então nem todas as pessoas com deficiência estão inaptas de terem relações. E você achar que uma pessoa com deficiência nunca vai ter relações só porque ela é uma pessoa com deficiência sem saber do grau da deficiência dela ou do tipo de deficiência dela é extremamente preconceituoso. Por causa disso, a gente nunca fala ou raramente fala sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, e quando é falado a respeito, é só pro hétero. É como se a pessoa com deficiência fosse sempre copular, ter o filho biológico e montar a família tradicional brasileira, só que com deficiência. A respeito da heterossexualidade imposta, foi num evento que eu fui com a minha família, numa igreja. Tipo, eu venho de cidade pequena, então no final da missa, vinham as pessoas assim se juntar em rodinhas e conversarem. E aí vieram duas senhorinhas e falaram pra minha mãe: o teu filho vai te dar uma nora maravilhosa quando crescer. Aí eu cheguei no carro depois com a minha mãe e falei: nossa, mal elas sabem. Eu sei que muitas dessas coisas que eu citei as pessoas fizeram sem saber o quão problemático essas coisas são. Mas assim, estamos vendo um vídeo agora sobre isso. Então se você viu esse vídeo, tente não reproduzir as coisas que você sabe que agora é problemática. Sempre foi, mas agora você sabe que é problemático. Tá bom? Se você é uma pessoa com deficiência, ou se você já cometeu alguma gafe com uma pessoa com deficiência e você percebeu agora que isso não é legal, comenta aqui embaixo. Se você é uma pessoa com deficiência e você passou por isso, também comenta aqui embaixo. Curte, se inscreve, compartilha com seus amigos. Obrigado por me assistirem e até a próxima. Tchau!